Fala galera do YouTube, estou de volta para continuar a falar sobre o livro mais vendido do mundo. Já já explico para vocês. Com vocês, a Bíblia. Galera, é o seguinte, quando eu fiz o primeiro vídeo da Bíblia, eu não pensava que eu ia fazer um segundo no mesmo estilo, né? Que é o panorâmico histórico do livro em si. Só que quando eu fui olhar o livro e tudo mais, o vídeo, eu percebi que faltou alguns detalhes que eu poderia ter comentado. Então esse está intitulado o livro, o vídeo parte 2 da Bíblia, porque eu quero terminar, complementar aquilo de informações que eu já dei no primeiro. Então olha só. Se você não viu o primeiro, dê pause nesse. Olha aqui embaixo que eu vou deixar linkado para vocês o primeiro vídeo, para você entender e contextualizar tudo, né? Então no primeiro vídeo eu já falei das divisões de Antigo e Novo Testamento. E o Antigo Testamento eu falei para vocês do Pentateuco, são os 5 primeiros livros, que são os livros da lei de Moisés. E logo eu pulei para os profetas menores e maiores, só que tem outras divisões aí no meio e é delas que eu quero falar agora para vocês. Os livros históricos, que são logo depois do Pentateuco, são 12, é de Josué a Esther. E envolve um dos livros que eu já comentei com vocês no primeiro vídeo, que é Ruth. Então eu vou falar dos outros que eu ainda não comentei. Josué foi uma pessoa que, assim, ele foi... o povo de Deus andou ali pelo deserto 40 anos. Então teve gerações que morreram, teve gerações que eram prometidas para entrar na terra prometida, mas não entraram devido ao seu próprio pecado, ter desobedecido a Deus. Então o que acontece? Josué foi um cara que entrou. Josué era ali, obediente a Deus, ele foi lá, junto com Caleb, outro personagem, olhar a terra prometida, visualizar aquela galera que morava ali e tal, para eles poderem ter que destruir os inimigos. Então Josué era considerado o líder do exército dos israelitas, onde eles entraram para possuir a terra prometida, que se chama Canaã. O livro de Josué termina com a divisão das 12 tribos. As 12 tribos de Israel, cada um ganha uma terra, a sua parte ali, eles escolheram lançando sorte, então eles escolheram, cada um ficou com uma tribo. Cada tribo ficou com uma terra. Logo depois vem o livro de Juízes. O livro de Juízes, gente, é uma lástima, vamos assim dizer, porque o povo só fazia coisa errada. Errado, atrás de errado, atrás de errado, atrás de errado, e Deus levantava juízes para poder estar liderando esse povo de Deus, para orientá-los a fazer a coisa certa. Só que as pessoas começaram a reclamar do seguinte, porque todos os povos da terra tinham reis mesmo, né, família real e tudo mais, e eles não tinham. Então eles tinham só a Deus, que era invisível. Então eles trabalhavam na questão da fé. Eles não podiam ver a Deus, Deus mandava através do juiz, faz isso, não faz aquilo, isso está certo, isso não me agrada, isso agrada, e etc. E a galera começou a questionar, a gente quer um rei físico aqui, humano, pra gente ver todos os dias e tal, poder conversar, eleger e etc. Então, os tempos dos juízes foi assim, muito cabuloso, sempre termina com uma frase de que as pessoas voltavam a desobedecer a Deus, logo depois que um juiz morria. Então se passaram anos ali a galera desobedecendo no pecado geral. Logo depois vem o livro de 1ª e 2ª Samuel, são 2 livros diferentes. O que acontece com 1ª e 2ª Samuel? Samuel foi uma criança onde a mãe não conseguia ter filhos. Então a mãe pediu muito a Deus para ter filhos. E depois de toda uma história, de todo um momento, ela conseguiu ter filho e consagrou o seu filho com o nome de Samuel para a igreja. Então ele foi criancinha, viver ali dentro do templo de Deus para poder servir a Deus mesmo como sacerdote, e que foi o que ele se transformou como sacerdote. E Samuel era um cara assim top, serva do Senhor, obediente, fiel a ele, o sacerdote. Então Deus falava com ele para ele falar com outras pessoas, então ele tinha essa ligação direta com Deus, um servo do Senhor mesmo. Logo depois vem o livro de 1ª e 2ª Reis, que vai contar a história dos reis, né? Já que o povo pediu tanto um rei, Deus mandou um rei, o primeiro se chama Saul, e a partir de então acontecem muitos problemas, muitas coisas, e muitas bênçãos também vêm, porque Deus é misericordioso e gracioso. Então o livro de Reis vai contar essa história, tendo esse panorâmica, vai contar a história de Salomão, que é o rei filho do rei Davi, que eu já comentei com vocês sobre ele no primeiro vídeo da Bíblia. E depois que Salomão morre, o reino é dividido. Então lembra que eu falei que tinha 12 tribos? Então essas 12 tribos elas se dividem entre o reino do sul e o reino do norte. E essa galera ali do reino do sul e do norte, eles têm uma guerra civil entre eles, são irmãos, são os descendentes diretos de Abraão, são irmãos, o povo de Deus, mas eles passam por essa guerra civil, levado cativo para a Síria. Então o reino do norte vai para a Síria e o reino do sul vai para a Babilônia. Eles são levados
cativos. Logo depois vem 1ª e 2ª Crônicas, que muita gente considera o 1º Crônicas um chato, porque os 9 primeiros capítulos falam de genealogia. Genealogia é quando a gente fica falando que um é filho de outro, que é filho de outro, que gerou outro, que teve esse descendente, teve tantos filhos. Família por família. Eu particularmente gosto, assim, tenho um gosto por genealogia, mas se você for perguntar, a maioria das pessoas que leem a Bíblia, que já leram a Bíblia, não gostam dessa parte de 1ª Crônicas. Mas logo depois conta a história do rei Davi, particularmente, e conta a história também, tem foco também no Reino do Sul, mais das coisas que aconteceram no Reino do Sul ali, com o povo de Judá. Os próximos 2 livros são 2 nomes diferentes. Um é Esdras, o outro é Neemias, que são 2 homens, são 2 pessoas, acabam sendo conterrâneas ali. Esdras recebe conta do povo, logo depois saiu do exílio, né? Porque eles foram levados em cativeiro e depois Deus libertou eles do cativeiro. Então tem toda essa história da volta deles, de reconquistar a própria cidade. E Neemias vai narrar sobre a reconstrução do templo do Senhor em Jerusalém e também sobre as muralhas que protegem a cidade de Jerusalém, porque naquela época, né, as cidades elas tinham muralhas, grandes portões para poder impedir outros povos de entrarem e guerrearem. Então tem essa reconstrução, tem a volta narrada em Esdras e Neemias. E o último livro histórico, que é Esther, é o 2º livro da Bíblia que tem o nome de uma mulher. O primeiro é Ruth, e Esther aí faz parte dos livros históricos, e Esther foi usada para poder não deixar o povo de Deus ser aniquilado. A história de Esther é assim, maravilhosa, ela é uma mulher muito sábia, uma mulher muito usada por Deus. Leiam a história de Esther e por causa dela, graças a ela, Deus usou-a para que o povo de Deus não fosse aniquilado, assim, tipo, exterminado da terra mesmo. Próxima subdivisão, antes ainda dos profetas menores e maiores, são os livros de sabedoria. Então, nós temos 5, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Dentre eles, Jó é conhecido como o livro que Por que os inocentes sofrem. Jó era um cara muito temente a Deus, assim, um homem do Senhor mesmo, e ele sofreu bastante mesmo. E aí a gente pode ver isso. Jó é um livro grande, então leia um livro de Jó. Ele tem 3 amigos ali, que é bem complicada a história dele. Salmos são 150 capítulos, considerados 150 orações por alguns autores diferentes, dentre eles o rei Davi, que coloca suas orações, suas petições diante de Deus, colocando os seus momentos de dificuldade e os seus momentos de alegria. Salmos tem muitas músicas no mundo cristão que envolvem o livro de Salmos como letra. E os últimos 3, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, eles são provavelmente todos os 3 escritos pelo rei Salomão. Provérbios e Cantares, que também pode ser chamado de Cânticos dos Cânticos, são certeza que foram escritos pelo rei Salomão. Eclesiastes tem uma pegada de Salomão, que a gente não tem muita certeza se foi ele, mas é a mesma história de Hebreus com Paulo, que eu também já falei no primeiro vídeo da Bíblia. E aí chegamos então na divisão, na ordem da Bíblia escrita, né, a tradicional, agora nos profetas menores e maiores. Então a gente já pode encaixar aí o primeiro vídeo com o segundo. Entramos também agora no Novo Testamento, e eu já falei para vocês também dos 4 primeiros livros, que são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Falei de Atos, que são os Atos dos Apóstolos, onde a gente também tem várias histórias, inclusive a de Paulo, que é o autor da próxima divisão da Bíblia, que são as Cartas Paulinas, os 13 livros. Comentei também que Hebreus pode ser que tenha sido escrito por Paulo, né? Mas Hebreus já entra em outra divisão, é de Hebreus até Judas, que a gente chama de cartas gerais, antes de Apocalipse. Então o que acontece? Logo depois de Hebreus, a gente tem uma série de cartas escritas com pessoas que fizeram parte da história de Jesus. Então tem Hebreus, Tiago, João, Pedro, Judas, que não foi Judas que traiu Jesus, mas sim Judas, irmão de Jesus. Então essa galera aí escreveu cartas curtas, algumas têm um capítulo, outras têm 2, alguns têm mais de um livro, Pedro mesmo tem mais de um livro, João tem mais de um livro. São essas cartas, essas históricas gerais. Apocalipse, gente, eu já falei no outro vídeo também, então a gente consegue concluir aqui agora toda a divisão da Bíblia, desde o Pentateuco até o Apocalipse. Essas divisões, elas são feitas por homens, né, que estudaram a Bíblia e tudo mais. Ela não vem desde o seu pergaminho original, escrito, tudo isso bonitinho, tanto que a Bíblia demorou, desde o início até Apocalipse para escrever, cerca de 1.600 anos, então tem muita história aqui envolvida. Agora eu vou falar de 4 personagens hoje, 2 do Antigo Testamento, 2 do Novo Testamento. O primeiro que eu vou falar do Antigo Testamento é Noé.
Gente, Noé é conhecido, até mesmo por quem não lê a Bíblia, por causa da arca, a arca de Noé, né? Então, Noé era um homem que andava com Deus, era um homem que tinha sua família temente a Deus, e Deus usou Noé para dizer ao povo que não era temente a Deus, para ele vir a ser temente a Deus, se perdoar dos seus pecados, se arrepender de tudo aquilo que eles tinham feito de errado, para servir ao Senhor. Só que o povo nada mais fez do que não aceitar, como gozar, rir da cara de Noé. Enquanto isso, Noé estava lá, humildemente obedecendo ao Senhor, e ele e toda a sua família construindo um barco, onde Deus deu todas as medidas, tudo certinho, o tamanho, a largura, o comprimento, a altura, o material que ele deveria usar para construir esse barco, porque ele ia ingressar nesse barco junto com alguns pares de animais que existia na época, para poder preservar a criação que Deus já tinha feito lá no início de todos os tempos, e as pessoas não acreditaram, infelizmente. Então veio o dilúvio. Detalhe que até então nunca tinha chovido na terra, nunca. A gente tinha só aquele orvalho. Sabe quando a gente acorda assim de um friozinho e tem em cima dos carros e alguns lugares assim, tá meio molhadinho? Isso é o orvalho. Então naquela época só tinha orvalho. Então quando Noé falava que vinha um dilúvio, ou seja, era um orvalho assim 20.000 vezes mais forte, a galera tava zoando da cara dele, porque tipo, né? Nunca nem choveu normal, não chovia nem normal, gente. Sabe, normal de hoje não chovia. Então vinha um dilúvio assim e tal. Então o povo chamava Noé de louco, e Noé tinha mesmo muita fé para acreditar e ter ouvido a voz do Senhor e ter obedecido. O próximo personagem ainda do Antigo Testamento é Moisés. Gente, Moisés é um cara assim com uma história incrível. Ele tem esse nome Moisés porque ele foi retirado das águas. Naquela época não podia ter filhos. Homens, estava tendo assim uma coisa meio, vamos dizer, política acontecendo, e a mãe de Moisés, ela teve esse filho e ela não queria entregar para o governo ia matar o filho dela. Tava matando as criancinhas, e aí ela colocou ele num cesto e ele foi correndo rio abaixo assim, e a irmã dele, Miriam, foi acompanhando para ver onde o bebê ia parar e tal. E aí a filha de Faraó pega esse bebê e fica com dó, virou filho de Faraó, né? Ele deixou de ser hebreu, que era o povo de Deus, para ser parte ali da família de Faraó. Então o que acontece? Moisés, ele é criado rico ali, vivendo, né, tudo aquilo que tinha do bom e do melhor na época, sendo que, como a filha de Faraó achou ele, ela era uma mulher tranquila ali na época e tal, tinha que chamar alguém para amamentar. Quando chamou alguém para amamentar, chamou quem? A mãe dele mesmo, ou seja, a mãe dele amamentou ele de verdade, enquanto foi preciso e tudo mais, e até ajudou um pouco a educá-lo ali. Então Deus teve esse cuidado bem particular ali com eles, e a história de Moisés, ela vai se desenrolando até Deus chamar ele, e ele tem um irmão que é Arão, tem Miriam e Arão como irmãos, e Deus age através da vida deles assim maravilhosamente para tirar o povo dele escravo, que estava escravo ali com o Faraó. Já não era mais nem trabalhador, já era escravo, e Deus vai libertar todo esse povo, que vai assim através das 10 pragas, que também são muito famosas, independente se você ler a Bíblia, se você tiver lido a Bíblia ou não. Tem as 10 pragas para depois o povo ser liberto do Egito e ir para a terra prometida, que é Canaã. Uma personagem agora do Novo Testamento, que é uma mulher, que ela é conhecida como Maria Madalena. Gente, Maria Madalena é o seguinte, tem algumas passagens na Bíblia que se referem somente a Maria. E aí algumas pessoas deduziram algumas pessoas, quando eu falo assim, historiadores de séculos e tal, deduziram que era Maria Madalena, outros não. Porque como a história é narrada nos 4 evangelhos, e cada um tem um ponto de vista, cada um conta uma história e etc., então tem uma mulher que chega e derrama um perfume caro aos pés de Jesus e limpa com os seus cabelos. Tem gente que narra como Maria Madalena. Tem outra que Jesus expulsou 7 demônios dela, de uma vez. Ou algumas traduções falam que sim, todos os demônios dela. E também narrada como Maria Madalena. Outra que estava aos pés de Jesus na cruz, ali chorando por ele. Também ao 3º dia antes dele ressuscitar, foi lá atrás dele para poder embalsamar seu corpo e tudo mais. Referência a Maria Madalena. O que acontece tinha uma Maria Madalena, tinha Maria, mãe de Jesus, tinha Maria, irmã de Marta. Então era um nome comum na época, como é um nome comum até hoje. E aí tem algumas confusões em relação a Maria Madalena, mas assim, Maria Madalena foi uma mulher que serviu a Jesus de perto, ela estava ali com Jesus o tempo inteiro, e Jesus quebrando todos os paradigmas da lei, tudo aquilo que era politicamente correto em relação das mulheres, de não conversar com as mulheres, de não dar atenção para as mulheres, a mulher era para aquilo, outro, mas ele trata a mulher como um ser humano, como uma criatura de Deus, como uma filha de Deus. Então Jesus veio e destruiu tudo aquilo e era amigo de Maria Madalena.
Pra finalizar, gente, o vídeo, tá pra finalizar também os personagens, nós vamos falar aqui agora de João Batista. Quem era João Batista? João Batista também é famoso. João Batista era primo de Jesus, primo mesmo. E algumas pessoas confundiam João Batista com o próprio Messias. Perguntaram pra ele, é você o Messias? É você o Cristo que a gente tanto aguarda aqui, o povo judeu? Ele falou que não, que ele batizava com água. Porque Batista de apelido, né? Porque estava lá para batizar as pessoas com água, mas viria um depois dele que batizaria com fogo e com o Espírito Santo, que é Jesus, o primo dele. Então João Batista era um cara assim, particularmente bem assim, peculiar, né? Ele comia gafanhotos e mel silvestre, ele vestia-se de peles de animal, vivia no deserto proclamando e gritando para o povo se arrepender, raça de víboras, o machado está posto à raiz das árvores. Enfim, a galera considerava ele um tanto quanto louco, porque ele ficava fazendo essas coisas que ninguém fazia, mas era um enviado do Senhor, que inclusive teve uma morte muito trágica, porque as pessoas estavam vendo que ele estava levando muitos a Cristo, muitos ao Deus verdadeiro, e aí ele teve uma morte muito trágica. Então, gente, é isso. Eu já mostrei minhas edições para vocês do primeiro livro. No primeiro vídeo. Eu vou continuar falando da Bíblia, vou continuar falando de personagens, de histórias específicas, porque, como eu já disse, é um livro de mais de 200 páginas, 1.600 anos para ser escrito, tem muita coisa aqui. E a gente não pode esquecer que o personagem principal, desde o primeiro livro até o último, é Jesus. E não vou deixar uma frase também, vou deixar uma curiosidade, que a Bíblia ela começa e termina com um casamento. No início ali com Gênesis é retratado o casamento de Adão e Eva e no final em Apocalipse é retratado o casamento de Jesus com a sua noiva, que é a igreja, né? Consideramos a igreja de Cristo como a noiva de Cristo. Então esse detalhe é muito importante porque o casamento ele vem para glorificar o nome de Deus. É para isso que serve o casamento. Mais do que a felicidade comum, mais do que a sua própria felicidade, a felicidade do seu cônjuge. O casamento é para a glória de Deus. E é isso então. Falei pouco, mas falei livro.